Bem, tá maravilhoso. Vamos lá. Mais uma live porque eu quis, tá certo? Porque, como vocês sabem, as lives aqui estão marcadas para as quintas-feiras. No entanto, quinta-feira passada meu filho decidiu nascer, então eu não estava em condições de fazer uma live, tá legal? Então eu tô aqui hoje, segunda-feira, porque eu tô afim, quis abrir uma live e falar com vocês, tá bem? A respeito de um tema que eu julgo extremamente importante. Agora é o seguinte, qual é o tema? O tema é o seguinte, né? Há uns dias atrás eu estive conversando, boa tarde, Cleidiane, tudo bem? Como é que tá? Eu estava conversando com minha esposa sobre o seguinte tema, né? O cumprimento dos deveres do estado de vida, tá bem? Eu quero trazer aqui este tema para a live, ok? Tá bom? Então, seguinte, ela estava me contando uma história que na verdade foi uma história contada pelo Padre Paulo Ricardo num curso que ele deu no site Padre Paulo Ricardo, né, chamado Engenharia da Santidade. Olha só, é verdade, né? Eu não falei do meu bebê, né, da minha esposa, mas estão bem, graças a Deus estão tudo bem, tá bom? Nasceu o Tomás. Ele está muito bem, graças a Deus, muito tranquilo, o que é uma novidade lá em casa também. Muito, muito tranquilo aquela criança, graças a Deus. Menino muito bonzinho. A gente recebeu, assim, por graça de Deus, no dia do nascimento dele, no dia 1º, uma visita de 2 padres, foram dar uma bênção pós-parto, que é uma bênção de preparação para o batismo. Foi a coisa mais linda do mundo, eu fiquei emocionado de verdade. O que não é grande coisa, porque eu me emociono muito facilmente. Mas foi bonito. Confia em mim, porque foi bonito. Então, nós fomos para casa no sábado. Viemos para casa no sábado. E desde então estamos lá, cuidando dos 3 agora, né? A minha sogra ainda está por aqui ajudando bastante a minha esposa. Graças a Deus ela pôde. E a minha cunhada está por aí também. De ontem para hoje ela ficou por aqui. Vai embora hoje, aí fica a minha sogra e a minha esposa, né? Fica a minha sogra e a minha esposa em casa. Ao longo do dia, né? Assim, em que eu passo no escritório, depois vou para casa também para ajudar com as coisas. Eu não vou dar detalhes a respeito do parto, mas porque eu quero que minha esposa depois faça um relato de parto. Ela comumente faz, em algum momento ela vai fazer aqui, tá bem? Conta como é que foi, tudo isso. Foi uma experiência única, bastante bonita, na verdade. Nós notamos demais assim a presença de Deus. Eu estava lendo, agora há pouco inclusive, eu estava no cartório para registrar o meu filho, né, fazer a certidão de nascimento, que saiu com o nome do meu pai errado, porque eu não notei, mas a minha esposa evidentemente notou. Depois eu vou ter que voltar lá para resolver isso aqui. E estava lendo o Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus de Santo Afonso, lá no cartório. E aí eu notei algumas coisas muito bonitas assim, né? E é engraçado, minha esposa vai contar isso depois provavelmente, mas eu fiquei pensando, ela estava lendo sobre a providência divina, não me lembro como é o nome do livro, é um de São Bernardo de Claraval, alguma coisa sobre a providência. E aí nós passamos por uma intercorrência séria ao longo do parto, enfim, mas depois ela conta do lado dela. Mas foi bem bonito, mas graças a Deus está tudo bem, ela tá legal, está se recuperando. Agora dando atenção para todo mundo, tentando de conciliar as coisas, fazendo com que as meninas se acostumem com a presença de mais um irmãozinho. Mas está indo bem, graças a Deus. Elas são umas fofuras, assim. A mais velha, a Tereza, é super atenciosa, querendo cuidar do irmão. A Rosinha, mais nova, ela ainda não tem tanto controle da própria força. E ela é muito impulsiva. Então, ela está aprendendo a lidar com a presença de um bebezinho frágil, que é uma novidade bastante considerável, né? Bastante grande, mas há uma beleza, né, no encontro dos pequenos com seus irmãos mais novinhos, assim, é uma coisa linda, assim, é bonita, é bastante emocionante também. Mas é isso aí, obrigado pela pergunta, Cleidiane. Reze por nós, sobretudo pela minha esposa, pelo meu filho, por favor, mas graças a Deus estão todos bem. Agora, vamos lá. A minha esposa, numa conversa na última semana, nós estávamos falando a respeito de um determinado tema, que é o cumprimento dos deveres no estado de vida, e ela estava falando sobre um
um trechinho de uma aula do Padre Paulo Ricardo, em que ele dizia o seguinte, que recebeu certa vez, né, na sua paróquia um padre, um jovem padre, e que estava atendendo confissões, né, ajudando-os ali nas confissões. O padre ali de sua diocese, tinha passado pelo seminário ali na diocese mesmo, que é um seminário bastante bom, né, na verdade, onde o Padre Paulo Ricardo inclusive foi reitor. E aí, veja só, agora não é mais, né, se eu não estou enganado é vigário paroquial da paróquia Cristo Rei, eu acho, né, e então ele estava atendendo confissões, esse jovem padre também, e o jovem padre em determinado momento disse o seguinte: meu Deus, as filas são enormes, parece que nunca acaba, né? E aí o Padre Paulo Ricardo disse para ele: meu filho, se as filas acabarem, o que vai ser o teu ministério? Você foi ordenado para isso mesmo, né? Você foi ordenado para isso. Isso me fez refletir a respeito de bastante coisas, né? Coisas assim muito importantes para a vida matrimonial. Evidente que isso aqui não diz respeito à vida comum aqui, né? De nós, casados, que estamos aqui, tá certo? Isso diz respeito exclusivamente à vida sacerdotal. Se as filas dos confessionários acabarem, o que vai ser o teu ministério, né? Você foi ordenado para quê no final das contas? Você foi ordenado para isso, né? Se tem algum padre aqui, saiba, meu querido padre, que você foi ordenado para isso, tá bom? E muito obrigado, inclusive, por isso, né? Você salva as almas. Agora, dentro da vida matrimonial, existe uma pergunta que se deve fazer antes de se responder ao você se casou para isso, que é o seguinte: ora, o que é o matrimônio? Olha, o sacerdócio está evidente porque o exercício sacerdotal demonstra com bastante clareza para que é que, né, os padres foram feitos padres, ok? Então, para que os padres foram feitos padres? Para ministrar o sacramento, sobretudo Eucaristia e confissão, não é isso? E ponto, ok? E é isso que eles devem fazer. Tá claro, né? Tá bastante evidente para todo mundo. O padre foi ordenado para quê? Missa e confissão, tá certo? De uma maneira bastante simples, reduzindo, né, ao máximo ali a função sacerdotal, mas isso está claro. E o matrimônio, para que é que no final de contas a gente se casa? Existe um dever inerente ao estado de vida, isso está claro, isso é óbvio, né? Mas qual é a definição do matrimônio, né? Ou a razão pela qual a gente se casa, para a gente dizer, não é isso? Para a gente dizer que, né, existem certos deveres que são próprios do estado de vida do matrimônio, assim como nós dizemos que existem, né, certos deveres que são próprios da vida sacerdotal, para que a gente olhe nos olhos de alguém que é casado e diga: ora, mas você casou para isso, está reclamando por quê? Ok? Quando nós nos perguntamos o que é o matrimônio, tá certo? E quando nós dizemos o seguinte, né, que uma pessoa deseja se casar, tá certo? Ou por que uma pessoa deseja se casar, a resposta que se espera não é uma resposta do tipo: bem, eu desejo me casar porque eu quero ser feliz. Por quê? Porque essa resposta é insatisfatória. Quando alguém diz que deseja se casar porque quer ser feliz, ok? Eu quero ser feliz, por isso eu desejo me casar. Nós olhamos com certa desconfiança para essa pessoa, porque me parece que ela tem uma motivação tanto quanto egoísta. Eu espero que dentro do matrimônio a outra pessoa com quem eu estou me casando me faça feliz, ok? No entanto, veja, o coração da vida matrimonial exige que a preocupação dos cônjuges seja não com a sua própria felicidade, mas com a felicidade do outro. Existe uma fala comum, habitual, né, entre os maridos, que é uma fala jocosa, é uma piadinha, tá certo? Em que ele diz o seguinte, né, esposa feliz, marido feliz. É uma fala engraçadinha, né, a gente dá risada disso aí, né, esposa feliz, marido feliz. Ou seja, o marido precisa fazer, né, a vontade de sua esposa, fazê-la feliz, preocupar-se com a sua felicidade para que ele seja feliz, né, esposa feliz, vida feliz, né? Alguns vão adiante, né, na piadinha. No entanto, isso aqui encerra uma verdade muito, muito grande. A preocupação do marido dentro do matrimônio deve ser, sem dúvida, com a felicidade de sua esposa, bem como
a preocupação da esposa deve ser com a felicidade do marido. Por quê? Porque o coração do matrimônio é o amor mútuo. O que corresponde a dizer o seguinte: deve haver necessariamente uma reciprocidade na doação de um para o outro, do outro para um. Compreendeu ou não? Quando nós dizemos que queremos nos casar, isso deve ser motivado pelo quê? Pelo amor nutrido entre um homem e uma mulher, entre a mulher e um homem, compreendeu? Ou seja, de um para o outro, do outro para um. Deve ser motivado pelo amor que ambos têm um pelo outro, ou seja, o matrimônio é feito com base no amor mútuo, recíproco. Ora, e é por isso que a preocupação da felicidade em relação ao outro, e é por isso que a preocupação com a felicidade do outro deve estar em primeiro lugar. Por quê? Porque esta é uma característica do amor. Veja, tem um aspecto interessante aqui. Eu não ia entrar neste tema, mas veja, nos últimos anos, nas últimas décadas, talvez nos últimos séculos, nós somos acostumados a uma desconfiança em relação aos outros. Eu já falei sobre isso num vídeo que eu fiz no meu canal do YouTube, mas tratando sobretudo da fé, da tradição em relação à igreja, fé em Deus e tal. Mas isso entra também na vida matrimonial. Existe um psicólogo, né, enfim, chamado Carl Jung, que ele fala sobre um tema específico chamado intenção profunda. É isso? Então, as ações aparentes, aquilo que é demonstrado imediatamente, não revela em si mesmo uma intenção que estaria por detrás daquilo ali. E que não é revelada pelo indivíduo agente. Ok? E que leva e que conduz necessariamente dentro do setting terapêutico, ali no contexto da terapia, a uma desconfiança por parte do terapeuta em relação ao seu paciente, tá certo? Em relação àquilo que ele está dizendo que são as suas motivações, porque ele julga que cada motivação que está sendo apresentada, na verdade, esconde necessariamente algo por trás, tá certo? Isso é próprio aqui da intenção profunda de Carl Jung. Veja, os resultados de teorizar a existência de uma intenção que deve ser revelada e que está oculta por trás de tudo aquilo que é feito, interfere sem dúvida alguma no contexto matrimonial. Por quê? Porque veja só, se existe uma intenção profunda, algo que está escondido e que não foi revelado, que deve ser investigado ali, né, pelo terapeuta, isso está presente necessariamente não só no sujeito que está no contexto da terapia, mas é uma teoria que visa atingir a todos os seres humanos, apresentar algo que é próprio da natureza humana, ou seja, todos os seres humanos agem escondendo as suas reais intenções. E isso aqui, tá certo? Todos os seres humanos agem escondendo as suas reais intenções, fundamenta o nosso modo de enxergar as pessoas que estão à nossa volta. É assim ou não é? Veja, nós somos educados e formados para desconfiar das pessoas que estão à nossa volta, das pessoas com as quais nós convivemos, julgando que tudo que elas fazem, na verdade, esconde uma intenção que não fora revelada no primeiro momento, mas que está lá, de algum modo, oculta ali por detrás, e tudo que ele faz deve ser alvo de desconfiança. Como quem diz, tem coisa aí, né? Tá agindo com tanto carinho por quê? Por que tá fazendo tantos elogios? Escreveu um bilhetinho por quê? Às vezes ele só fez porque ele quis mesmo demonstrar amor, entende? E essa pergunta a respeito de uma intenção que estaria por trás seria, veja, ofensiva nesse sentido, né? Eu fiz por quê? Porque eu quis demonstrar amor, ponto, ok? Muito bem, então nós entramos nos relacionamentos já pressupondo, né, que há algo escondido de nós, que há um tipo de mentira, né, que é bem o nome próprio da coisa, que há algo oculto, escondido, que não nos foi revelado. E aí, quando eu digo para vocês, né, que, veja só, o amor mútuo é a base de um relacionamento, isso pode ser ouvido com um tanto quanto de desconfiança. Tá, mas se eu me dedicar a amar o meu cônjuge em todas as minhas atitudes, ao longo de todos os dias, pelo resto da minha existência, eu serei, dentro do meu relacionamento, uma espécie de trouxa. É assim que você pensa ou não é? É assim que você foi acostumado a pensar ou não é? É assim que as pessoas, veja só, aqui no mundo, na sociedade, foram acostumadas a pensar, sim ou não? Por quê? Porque a preocupação deve ser consigo e não com o outro. Porque o outro está preocupado com ele mesmo e não está baseando-se no amor mútuo.
Veja, isso aqui já fere imediatamente ou já mata a relação matrimonial desde o princípio. Por quê? Porque a base de todo relacionamento constituído deve ser, sem dúvida alguma, o amor mútuo. Isso é o matrimônio. A preocupação com o bem da pessoa amada, o querer fazer a sua felicidade. Nós temos um inimigo que foi a nossa formação. No entanto, o matrimônio é, por definição, ok? Por definição, um relacionamento entre um homem e uma mulher baseado no amor mútuo e, portanto, deseja a felicidade do outro. O cônjuge, o marido de sua mulher, a mulher de seu marido. A felicidade de um de outro é o que importa no matrimônio. E aí é que vem, né? E é por isso que eu estou fazendo essa live no final das contas. Disso aqui deriva, então, a mesma resposta que nós podemos dar utilizando-nos ali, né, ou parafraseando o Padre Paulo Ricardo dentro do nosso matrimônio. Veja, puxa vida, mas é tão difícil fazer o outro feliz, né? É difícil ser feliz no matrimônio, porque depende da realização da felicidade do outro e da correspondência. É tão feliz realizar plenamente o matrimônio porque exige esforço, trabalho, cumprimento do dever, abnegação. Puxa vida, eu não sabia que eu precisaria renunciar à minha própria vontade, renunciar aos meus próprios desejos, renunciar aos meus afetos e, enfim, as minhas motivações pessoais para a realização da felicidade do outro, né? Mas, veja só, é justamente por isso que você se casa. Compreendeu ou não? E aos nossos queridíssimos jovens que estão a caminho do matrimônio, como quem inicia um relacionamento, como quem, enfim, né, está namorando, está noivo, está caminhando em direção ao altar, está conhecendo alguém solteiro, saiba de antemão que o matrimônio é o lugar da realização da felicidade do outro e o teu dever é fazê-la, negando-se a si mesmo, sua própria vontade, negando seus próprios desejos, dizendo não ao que você deseja para realizar a felicidade do outro, porque às vezes o que você deseja é egoísta e só se preocupa consigo mesmo. Compreendeu ou não? Quando os nossos desejos eles são contrários à felicidade do outro e só se preocupam única e exclusivamente com a nossa própria felicidade e realização, é evidente que não corresponde com a vocação que nós temos, sim. Não é? É para isso que nós nos casamos. Se não for para fazer isso, realizar a felicidade do outro, veja, você casou para quê? Entendeu ou não? Porque isso é a realização da felicidade conjugal no final das contas. A preocupação com o amor mútuo, com a entrega de um para o outro, com, né, uma reciprocidade no amor, que é evidentemente requerida de antemão. Compreendeu ou não? Isso é o próprio do matrimônio e foi para isso que você se casou. Tá bem? Então, era isso que eu tinha para dizer hoje. Obrigado pela atenção. Fique com Deus, um forte abraço. Tá certo? Nos vemos nas próximas. Essa semana tem live ainda na quinta-feira aqui pelo Instagram, tá bom? E vídeo todo dia lá nos YouTubes. Forte abraço, fique com Deus e até. Tchau!